Chega aquilo que é mensagem do coração. Aquilo que é a vontade de Deus para esse tempo. Para a nossa vida, para a nossa família. Para a nossa vida precisa ser dependente do Espírito. E nós consagramos a tua vida, a sua vida, a sua família. Cheia de graça. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, eu te convido a levantar a sua mão direita. Eu sempre inicio um momento de oração, um momento de pregação com essa oração, porque é uma oração exorcística. Este crucifixo aqui tem uma promessa sobre ele, que ela se cumpra aqui nesse lugar. Levanta a mão direita bem alto e repita essa oração. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, estamos indo para a segunda pregação do dia nesse encontro, nesse retiro. Eu já me apresentei, então acredito que não preciso me apresentar de novo. E agora a gente vai seguir firme, a gente vai além, a gente vai adentrar um pouco mais. O tema que foi proposto é aguenta firme, filho. Olha o poder desse tema, aguenta firme, filho. É um tema que tem que gritar no nosso coração. É um tema que tem que adentrar nos nossos ouvidos, para que a gente possa aguentar tudo aquilo que está por vir. É engraçado porque no encontro é muito fácil. Eu lembro que há 14 anos atrás, quando eu tive a minha experiência com Deus e foi proclamado, como eu disse pela manhã, numa parte do meu testemunho, que minha carteira de cigarro estava escondida no bolso esquerdo. Eu lembro que eu renunciei àquela carteira de cigarro, eu botei em cima de um altar aos pés da Virgem Maria, para que ela pudesse esmagar a cabeça da serpente. E eu dizia naquele encontro, eu falava assim: ó Virgem Maria, segura nessa mão, por isso tem uma cadeia aqui, de uma entrega total à mãe. E eu falava: Senhor Jesus, segura nessa mão, por isso que sempre nessa mão tem uma cruz. Porque eu falava que no encontro é fácil, mas quando eu voltar, eu vou continuar tendo vontade de fumar. Mas quando eu voltar, eu vou ter vontade de ter relação sexual com as várias mulheres que eu tinha. Quando eu voltar, eu vou querer usar droga. Quando eu voltar, eu vou querer meter um louco. Quando eu voltar, eu vou querer colocar tudo a perder naquilo que eu experimentei naquele dia. Por isso eu dizia: segura numa mão, Virgem Maria, segura numa mão Jesus Cristo, e daqui para frente me leva todos os dias para a presença do Pai. Eu gosto muito desse encontro aqui, eu vou dar esse testemunho para que já possa ir avivando a sua fé. Eu lembro que há pouco tempo que eu estava na igreja, esse ano completa 14 anos para honra e glória dele, mas quando tinha aproximadamente 1 ano na presença do Senhor, eu vim nessa mesma chácara, nesse sítio. Eu tinha um chevetezinho, eu vim trazer o meu irmão Robson, que pregou para vocês, para ele poder pregar. Eu ainda não pregava, eu só dava testemunhos, eu sonhava pregando, acordava pregando. Eu tinha o desejo de poder anunciar as almas para que eles pudessem experimentar o que um dia eu experimentei. Eu lembro que o Robson falava que quando a gente saía na rua, eu era igual um cachorro pitbull. Eu queria colocar Deus em todo mundo que passasse na frente.
e se brincasse até o poste, nós dava testemunho para ele. A gente começou evangelizando nas ruas, nas madrugadas. Eu falava para Deus, Senhor, porque o Senhor está me chamando para pregar, se ninguém me chama para pregar, o Senhor falou, você está esperando o quê? Tem esquina, tem boca de fumo, tem rodoviária, tem vazio, vai pregar lá na frente. E a gente começou assim. Robson me ligava meia-noite e falava, irmão, está fazendo o quê? Eu falei, estou rezando, vamos evangelizar, vamos. E as pregações eram dentro das bocas de fumo. A pregação era na esquina. A pregação era na frente das festas. A pregação era dentro do ônibus. A pregação era com a boca, mas a melhor em todas as pregações era com a vida. Eu lembro que uma vez ele foi chamado para pregar aqui nesse sítio. Tinha um monte de jovens igual vocês estão aqui. Não tinha só jovens, também tinha outras pessoas que vinham para poder ter um atendimento com a tia Madalena, que é dona desse lugar, já faleceu, mas com a graça de Deus deve estar lá na glória intercedendo por nós. Tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida bem aqui, ó. Lembra que eu falei que eu tenho imagem fotográfica? Tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida bem aqui. Robson estava conduzindo um momento de oração aqui, ó. As pessoas sendo curadas e libertas. Eu lembro que eu ajoelhei aos pés da Virgem Maria aqui, ó. Bem aqui. Eu vim só para interceder. Lá de trás veio 2 homens carregando uma mulher, praticamente morta. Ela estava com câncer terminal. Não conseguia andar com as próprias pernas, pois não havia mais força. 2 homens arrastando uma mulher. Ela já não tinha mais cor, a pele dela já não tinha mais vida. Ela não conseguia nem olhar para cima. E aqueles 2 homens vieram arrastando essa mulher. Chegaram aos pés de Nossa Senhora. Encostaram no meu ombro e falaram assim, irmão, nós vimos que você é uma pessoa de oração. E eu todo trêmulo aos pés da Virgem Maria, falei, misericórdia, será que ele está falando de mim mesmo? Eu não estou conseguindo mal me aguentar firme. Mas é porque Deus, Ele vai além do que aquilo que a gente está vendo. Ele sabe do chamado que Ele tem para cada um de nós. Ainda que você não esteja vendo o chamado na tua vida, Deus está. Por isso Ele te trouxe aqui. Aí eles falaram assim, eu queria que você rezasse pela nossa irmã aqui, porque ela está com câncer terminal, ela está no final da vida. E eu falei, tá bom, a gente é servo, a gente não escolhe a missão, a gente só vai, porque a gente sabe que o poder não vem de nós, somos vasos de barro, trazendo essa graça de Deus. E bem ali atrás tem uma árvore. E eu falei bem assim, vamos carregar ela para aquela árvore, porque para que a gente possa ter uma experiência íntima com Deus, é necessário que a gente esteja à vontade. E os 2 homens carregando aquela mulher, que já não havia mais vida, levaram ela e botaram ela embaixo da árvore que tem ali na frente dessa capela aqui. Aí deixaram a gente para poder fazer oração. E aí eu pedi ela para fechar os olhos e a gente foi se colocar diante da presença de Deus. Se colocamos diante da presença de Deus, fizemos uma oração simples e verdadeira. E assim se deu. Eu disse para Deus, Senhor, faça aquilo que é a tua vontade. Porque só o Senhor que pode fazer. Eu não posso fazer nada. E aí quando foi no final do encontro, eu estacionei o carro mais ou menos aqui, assim, nessa região aqui, ó. E a gente já estava indo embora, porque isso foi pela manhã. Na hora que foi no final da tarde, na hora que eu estava prestes a entrar no carro, veio uma pessoa correndo, me abraçou por trás e falou assim, muito obrigado. Aí eu assustei, fui olhar, não reconheci a pessoa. Mas depois a pessoa se explicou. Era outro ser humano. Aquela mulher que chegou aqui pela manhã com câncer terminal, carregada por 2 homens, a pele cinza, sem vida e sem cor, estava correndo com as próprias pernas. Ela recobrou a vida pelo poder de Deus. Naquele dia aquela mulher foi curada de câncer terminal.
Meu irmão, não acha que isso aqui é brincadeira, meu irmão. Eu não vim aqui brincar. Eu vim aqui ganhar o seu coração. Então leva a sério. Abra o seu coração para Jesus. Ele tem uma obra para fazer. Ele espera a tua resposta. Aguenta firme, filho. Esse é o tema dessa pregação. E diante desse tema, a gente precisa entender o porquê que eu tenho que aguentar firme e como que eu aguento firme. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai no encontro e ali você experimenta Deus, mas quando você chega em casa você fala, e agora? O que eu faço? E agora? Ei, aguenta firme. Fala para a pessoa aí do lado, aguenta firme. Se vier o sono, aguenta firme. Se vier o cansaço, aguenta firme. Se estiver sentindo dor, aguenta firme. Se os olhos quiserem fechar, aguenta firme, filho. Amém? Bora para cima. Glória a Deus. Palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11. A palavra de Deus diz assim: mensagem a Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia, a tua pobreza, ainda que sejas rico. E também as difamações daqueles que dizem judeus e não são apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar algum de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Meus irmãos, pela providência divina, meu irmão Robinson, quando veio pregar aqui, ele falava sobre o bispo que estava à frente dessa igreja, chamado Policarpo, Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna foi um homem que conviveu com São João dos Apóstolos. Foi um homem que se entregou totalmente, foi um homem que foi entregue à morte. Porque não pense você, porque você é de Deus, que você é imune. Porque tem gente que acha que por ser de Deus existe um complexo de Smallville. Sabe como é o complexo de Smallville? A pessoa acha que ela tem poder. Ela acha que ela é intocável. Ela acha que ela não vai passar pela doença. Ela acha que ela não vai passar pela dor. Ela acha que ela não vai ser entregue à morte. Ela não acha que ela não vai passar dificuldade. Ah, não, eu sou de Deus. Ah, não, eu rezo o rosário. Ah, não, isso e aquilo. E ela acha que ela é imune. Aqui o Senhor está falando assim, ó. Aguenta, firme. Passará por provações, tribulações, perseguições, prisões. Mas é necessário aguentar firme. A gente precisa saber em quem a gente colocou a nossa fé. Irmão, se você tiver colocado a sua fé nas pessoas, você vai se frustrar. Se você colocar a sua fé em você mesmo, você vai se decepcionar. Se você colocar a sua fé no governo, nos políticos, nos poderosos, você vai se decepcionar. Mas se você colocar a sua fé naquele que tudo pode, como vai dizer a palavra de Deus, Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, a Deus nada impossível. Se você colocar a tua fé em Deus, a tua vida muda, irmão. A tua vida muda. E você resiste firme na fé. Então é necessário saber em quem você colocou a tua fé. Em quem você colocou a tua fé. Em quem você tem depositado a tua fé. Porque tem pessoas que colocam a fé, a esperança, a alegria num relacionamento. E ela quer esperar dali do seu companheiro, da sua companheira, que ele te faça feliz. Ei, só quem pode te fazer feliz é Deus.
Não espera dos homens o que só Deus pode fazer. Santo Agostinho, doutor da igreja, vai dizer isso. Dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus que só Deus pode preencher. Só Deus. São Policarpo de Esmirna, aquele bispo, decretaram que se ele não negasse a Deus, ele seria morto, e assim se fez. Diz que fizeram uma fogueira tão grande para queimar São Policarpo, que o fogo hasteava ele, mas o fogo não consumia a carne dele, porque ele já não vivia pela carne, ele vivia pelo Espírito. E quando perceberam que São Policarpo não queimava diante daquela grande fogueira, mas exalava perfume, tinha cheiro de perfume, um homem que foi lançado numa fogueira atado e amarrado, o fogo era tão grande, mas não queimava, exalava perfume. Tiveram que enficar uma lança em São Policarpo, que jorrou tanto sangue que apagou toda aquela fogueira. Ah, meus irmãos, se vocês entendessem quem é Jesus e o que Ele quer fazer na tua vida, você não ficava aí igual uma barata tonta, procurando em um monte de lugar o que só Deus pode te dar. Meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vai dizer que chegará um tempo, e eu digo, já chegou, que os homens já não suportarão mais a sã doutrina. Esse tempo já chegou. Hoje em dia a gente vai em missões que a gente prega a verdade até perder a cabeça. Eu sou discípulo de São João Batista, meu santo de devoção. E o povo já não quer mais ouvir a verdade. Tem encontro e retiro que você vai só uma vez, nunca mais querem olhar na tua cara. Está chegando o dia que vão até apedrejar. Mas eu vou te falar, é a verdade que liberta. A gente está precisando voltar à coragem daqueles homens da igreja nascente que fazia tudo por amor a Deus. Que se entregava totalmente por Ele sem reservas. Sem reservas. Sem reservas. Não para de tocar aí não, toca um negócio aí. Pode tocar violão e teclado, pode tocar aí. Senão o povo dorme. Meus irmãos, o Senhor colocava no meu coração para falar um pouco sobre os 40 mártires de Sebaste. No ano de 320, existia uma tropa chamada por São Gregório de Nissa, de Legião Fulminata, que significa Legião Relâmpago. Era uma legião, uma tropa, onde era muito conhecida pela bravura dos homens que compõem aquela tropa. Era uma tropa que, diante da oração e diante da batalha, clamava o poder do alto. E muitas vezes até chovia durante o combate. Eram homens que estavam dispostos a entregar a sua vida por amor a Deus. Só que chegou um imperador naquela região, lá da Armênia, o imperador Licínio. E ele decretou que todos daquelas tropas tinham que renegar o seu Deus. O herege é aquele que vai dizer o código de direito canônico, que é aquele que renega uma ou mais verdades de fé. Esse é o herege. É justamente aquele que fala assim, eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Eu sou assim, mas eu não acho isso. Você não tem que achar nada. Porque essa igreja tem mais de 2000 anos, quem é você para duvidar da Santa Mãe Igreja? O apóstata é diferente do herege. O herege nega uma ou mais verdades de fé. O apóstata nega tudo. E diz que daqueles 40, mártires de Sebaste um negou. Apostatou da fé. Na hora que ele foi entrar na banheira, logo ele morreu. Tobogã direto, foi direto para o inferno, apostatou a fé. Catecismo da Igreja Católica, número 1035, vai dizer que aqueles que morrem em estado de pecado mortal vão imediatamente para a eternidade do inferno. Imediatamente. Só que a providência de Deus é infinita. Diz que naquele lugar tinha um sentinela que ouviu e teve uma visão. Ele estava próximo daqueles 39.
homens, porque um apostatou e morreu. E prontamente ele viu aqueles homens, ele viu que tinha uma vaga, e ele se colocou na vaga. São aqueles que são chamados dos últimos tempos. São aqueles que é chamado em cima da hora. Talvez você veio para esse encontro em cima da hora. Talvez nem fizeram sua inscrição direito. Você entrou com o barco já no meio do caminho. E a providência de Deus diz que se formou 40 homens de novo. E diz que eles passaram nu diante daquele lago congelante. E diz que vários morreram, mas restou um chamado Melito, que era o mais jovem de todos eles. E aí colocaram os homens e os corpos daqueles que se entregaram até a última gota, como mártires, botaram numa carroça. E os soldados meio que tiveram misericórdia daquele jovem e falou que ele poderia ali ficar vivo. Aquele jovem ali todo fragilizado por passar a noite inteira, talvez agonizando pela dor do frio, vendo seus companheiros mortos. Antes que ele viesse a cair em tentação, chegou a sua mãe, a mãe de Melito. A mãe daquele jovem falou: meu filho, aguenta firme, não desista. Diz que ele não conseguia nem olhar para cima, e antes dele cair na tentação de querer se render, a mãe dele exortou, falou: eu te exorto, aguenta firme, porque lá na frente tem a coroa da glória. Ela mesma pegou ele, movida pela força do Espírito Santo, e colocou com seus próprios braços o seu único filho dentro daquela carroça, para que ele pudesse receber a coroa do martírio junto com todos os seus irmãos. E hoje eu vim aqui nesse encontro igual essa mãe, a mãe de Melito, para dizer para você: ei, aguenta firme. Tá difícil, aguenta firme. Dá vontade de fumar, aguenta firme. Dá vontade de usar droga, aguenta firme. Dá vontade de meter o louco, aguenta firme. Você está sendo perseguido em casa, aguenta firme. Você está sendo perseguido dentro da igreja, aguenta firme. Eu te exorto, aguenta firme, filho. Porque lá na frente tem a coroa da glória para você, para aqueles que perseverarem até o fim. Tem pessoas que começam bem e terminam mal. Não me interessa como você começou. O importante é a fidelidade e a perseverança final. Você pode ter caído várias vezes na tua história, na tua vida, recomeçado. Você pode ter abandonado Deus e a igreja. Mas se hoje você está aqui, eu te exorto. Ei, aguenta firme. Eu digo isso porque eu contei para vocês o meu testemunho e eu falei que assim que eu nasci com 3 meses de vida, o inimigo de Deus tentou ceifar a minha vida. 14 anos aproximadamente depois, no mesmo local, poucos metros mais para frente, na mesma cidade, recente, há quase 4 meses atrás, me chamaram para pregar. Ia ter um show do Frei Gils. E aí me chamaram para pregar antes do show. Eu me preparei com toda a minha família para poder ir. A gente rezou a armadura, clamamos o sangue de Jesus. E quando a gente estava chegando na cidade para esse evento, um carro foi arremessado na nossa direção. Chocou de frente com a nossa van. Era para ter morrido todo mundo. Se hoje eu estou aqui é porque Deus quis. E quando eu vi a nossa van dilacerada, a minha esposa no banco de trás falou assim: eu não estou sentindo a minha perna. E o João Rafael, aquele que está correndo aqui para cima e para baixo, que já veio até aqui pegar um microfone, ela falou: o João está sangrando muito. Eu saí pela janela, arrebentei a porta da lateral, peguei meu filho no colo, todo ensanguentado, não sabia de onde vinha o sangue. Mas de uma coisa eu sabia lá no fundo do coração, que eu estava disposto a entregar a minha vida, eu não ia recuar.
Irmão, eu tenho um apreço muito grande pela vida dos mártires. Ou se Deus permitisse um martírio na minha vida. Existe uma tradição que diz que quando o mártir escolhido por Deus está prestes ali a ser imolado, diz que dentro do coração dele brota uma canção, que ele começa a cantar, e quando ele entra na porta do céu, diz que o próprio Deus está cantando aquela canção. É uma canção que diz assim, segura aí o som, só a voz. Ela diz assim, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto. Não volto não. A canção diz assim, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. E diz que essa canção começa a brotar aqui dentro, para aqueles que são chamados para o martírio. E diz que começa cantando aqui, quando está prestes a entrar no reino dos céus, o próprio Deus, junto com todos os anjos e santos, começa a cantar essa canção para entregar a coroa da glória. E eu lembro que aquele dia, meu irmão, vendo a minha família dilacerada, era como que se essa canção jorrasse lá dentro. Estou seguindo a Jesus Cristo para trás, não volto, não volto, não. Minha família foi toda para o hospital internada, para bater tomografia, para ver o que aconteceu. E eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, você me autoriza a seguir em frente na missão? Porque a gente contraiu o sacramento, irmão. Eu agrado mais a Deus sendo fiel ao meu matrimônio do que pregando a uma multidão de pessoas. E naquele lugar tinha mais de 5.000 pessoas aguardando essa pregação. Acredito que aguardando Frei Gilson. Mas o Senhor escolheu um servo para poder ir anunciar a verdade até as últimas consequências. Minha esposa virou para mim no hospital, falou assim, hoje nada vai te silenciar, vai lá e cumpre a missão. E a canção, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não, aguenta firme, irmão. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto. Ah, meu irmão, se você entender o verdadeiro sentido da vida, meu irmão, que é perder ela por amor a Cristo, quem sabe um dia será você adentrando no céu e o próprio Deus cantando essa canção para você. Irmão, só para a gente seguir firme aqui, eu disse para vocês que é necessário a gente entender o porquê que eu tenho que seguir firme e como que eu vou seguir firme. Primeiro eu preciso entender o porquê que eu tenho que seguir firme. E aqui eu vou te falar. Quando você tem uma experiência com Deus, meu irmão, a sua vida muda. Mas você vai enfrentar diversas dificuldades. E essas dificuldades começam dentro de casa. Eu me recordo muito aqui de Davi, porque Davi era um jovem que, como diz o Salmo 50, ele foi concebido no pecado. Davi é fruto de um adultério. Davi não é criado pela sua mãe. Davi é criado pela sua madrasta. Davi tinha outros irmãos. E quando o profeta Samuel adentra na casa de Davi, adentra na casa de Jessé, primeiro ele vê os irmãos de Davi. Mas Davi não estava lá. Toca aí, irmão, não para não. Davi não estava naquele lugar, por quê? Porque talvez desde a sua infância ele foi negado pela sua madrasta. Talvez ele era perseguido pelos seus irmãos que tinham fisionomia diferente.
Chega todos ali para se apresentar diante do profeta, mas Davi não está ali, porque a perseguição de Davi começou dentro da própria casa. Talvez o pai dele tinha vergonha, porque quando ele olhava para Davi, ele via o fruto do pecado. E a perseguição começa ali. Primeiro uma perseguição dentro de casa. Talvez você tenha enfrentado uma perseguição dentro da sua família, porque quando você tem uma experiência com Deus, aí você começa a ouvir aquelas piadinhas, falar, agora ficou doido, agora só quer Deus. Você é um hipócrita, porque que você vai para a igreja e ainda está cheio de vício, cheio de pecado, e você mal conseguindo ficar firme de pé, e começa a escutar isso das próprias pessoas que você ama. Talvez essas mesmas pessoas, antes de você ter uma experiência com Deus, falaram, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você é um fracassado, tudo que você começa, você larga. E você já se depara com diversas maldições que foram rogadas sobre você. Perseguição familiar. E vai mais. Você vê que Davi tem as suas próprias lutas pessoais, porque Davi, ele estava ali, pastoreando as ovelhas, que esse era o ofício que ele tinha que exercer. Ele tinha diversos irmãos, mas talvez aquela era a função que ninguém queria assumir. E Davi ali nos seus conflitos pessoais, tem que enfrentar suas próprias dificuldades. E a palavra de Deus vai dizer que Davi, quando estava ali, pastoreando as ovelhas, diz que se aproximava leão, diz que se aproximava urso, só que ninguém ficava vendo, porque ele estava vivendo conflito pessoal, e Davi encarava o urso, e Davi encarava o leão, para poder cumprir aquela que era a sua missão. Então existe um conflito familiar, que vai tentar te tirar da graça, que vai tentar te derrubar, que vai tentar te puxar para baixo. Mas também existem os conflitos pessoais, onde você mesmo, contra você mesmo, as suas inclinações, os seus desejos, as suas desordens, as suas imperfeições, talvez vão querer fazer com que você tenha vergonha da pessoa que você vê no espelho. Mas existem também as lutas interiores e as lutas exteriores. Na interior, Davi enfrentava no segredo urso e leão. Mas o mesmo Davi também teve que enfrentar lutas exteriores contra Golias. E sabe por que Davi derrota Golias? Porque antes Davi treinava lutando contra si mesmo, lutando no interior, aguentando firme no combate contra a própria família, aguentando firme no combate pessoal. E aí Deus estava forjando em Davi um grande homem de Deus. E não importa o tamanho do gigante que se levanta, ele vai para cima com tudo. Davi era temido, Golias era temido, mas Davi aguentava firme, porque ele sabia onde estava a fé dele. Logo vocês vão entender como. Mas a gente ainda está no porquê. Porque combates dentro da família, combates interiores pessoais, combates exteriores contra gigantes, porque na sua vida se levantam gigantes. Talvez no seu trabalho, talvez na sua escola, talvez na sua faculdade. E são gigantes que tentam te derrubar. Que muitas vezes você fala assim, como é que eu vou sair dessa situação? Davi enfrenta ainda outra luta. Outra perseguição, que é dentro da própria igreja. Ora, antes, o que você está dizendo? Davi é perseguido por Saul. Saul é um homem ungido, eleito por Deus. Então ele representa ali que o povo de Deus é a igreja. Davi é perseguido por Saul pela inveja. Saul se corrompeu. Saul, dentro da igreja, dentro daquela que era a vontade de Deus, se deixou levar. Davi
enfrentava Saul, e Saul foi um homem que não aguentou firme, que se deixou levar. A palavra de Deus diz que Saul convocava Davi para tocar a harpa diante dele, e Saul, movido pela inveja, lançava a lança para decepar a cabeça de Davi, e mesmo assim Davi continuava firme. Então você vai enfrentar batalhas dentro de casa, dentro da família, você vai enfrentar batalhas pessoais, você vai enfrentar batalhas contra gigantes, batalhas exteriores, você vai enfrentar batalhas dentro da própria igreja, com aqueles irmãos de pastoral que fica mentindo, inventando, que te coloca no banco, na geladeira, movidos por um ego. Quero te colocar dentro de uma jaula, querem silenciar a tua voz, não querem ver Deus brilhar através de você. Mas eu tenho um recado para você. Aguenta firme, filho, aguenta firme, filha. Sabe como que você aguenta firme? Sabe por que Davi aguentou firme diante de todas essas batalhas? E a maior de todas as batalhas foi quando Davi enfrentou ele mesmo. É quando ele se corrompe e ele mesmo cai em pecado. Porque às vezes a gente acha que as maiores batalhas é contra o demônio e contra o mundo. Não, o pior de todos os inimigos sou eu mesmo. E eu preciso, com a graça de Deus, me vencer todos os dias. Sabe como? Davi era um homem adorador. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Davi era um homem que não dependia dos seus familiares. Davi era um homem que não confiava ali na sua família. Davi era um homem que confiava unicamente em Deus, primeiramente em Deus. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Por isso que Davi permaneceu fiel. Por isso que Davi aguentou firme. E ainda que lá na frente ele vinha cair, ele se arrependeu e colocou-se diante daquele que tudo pode. Então eu expliquei para você o porquê que você precisa aguentar firme, mas agora eu estou te explicando como que você vai aguentar firme, através da vida de oração, através da vida sacramental. A palavra de Deus em Ezequiel no capítulo 47 fala que do ventre jorrava, do templo jorrava uma água viva, que primeiro pegava nos pés, depois nos joelhos, depois no quadril e depois passava da cabeça e era só nadando. Ora, Anderson, o que isso significa? Que a água que jorra do lado aberto de Jesus primeiro bate no pé. Sabe o que significa quando a água bate no pé? Significa que você que está deitado, caído, morto pelo pecado, precisa se colocar de pé. E sabe o que é se colocar de pé? Vida sacramental. Você precisa de confissão, você precisa da Eucaristia, você precisa da graça santificante. Por isso você precisa ficar de pé. Mas fala que a água não fica só no pé, anda mais alguns cômodos, a água bate no joelho. E a água, quando bate no joelho, significa vida de oração. Se você não se coloca de joelho, você nunca vai permanecer firme de pé. Tem que ter vida de oração. Tem que ler as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14b, diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Sabe por que o jovem é forte? Porque a palavra de Deus permanece nele. Mas como que a palavra de Deus vai permanecer em você se você não lê ela? Fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Quer ser forte, jovem, contra o mundo, contra o pecado, contra você mesmo? Tem que guardar essa palavra no coração. Tem que ter vida de oração. Primeiro, vida sacramental. Segundo, a água bate no joelho, vida de oração. Sem vida de oração você não aguenta ficar firme, irmão. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Fala que a água bate no quadril. Sabe o que é a água quando bate no quadril? É que você precisa fazer escolhas. Parar de ser morno.
Você precisa renunciar à vida velha. Você precisa dizer sim no lugar do sim, não no lugar do não. Quando a água chega aqui, você precisa tomar decisão. É quando você se lança para a sua vocação. É quando você se lança para saber aquela que é a vontade de Deus. E diz que a água vai além, porque as pessoas dizem, vamos adentrar em águas mais profundas. Só que as pessoas nem se colocam de pé. Nem tem vida sacramental. É um povo morto, morno. Pé na igreja, pé no mundo. É um povo sem vergonha, que não tem compromisso, aliança com Deus, que não tem fidelidade. Diz que a água bate no pé, depois no joelho. No pé, vida sacramental. No joelho, vida de oração. No quadril é necessário tomar direção, escolha, decisão. No início você é chamado a dar muito, a dar pouco em muitos lugares. Mas depois Deus te chama a ser eficaz, a ser preciso, a dar muito em poucos lugares. Aí você precisa deixar, você precisa renunciar, você precisa mergulhar. A água bate na cabeça e diz que é só nadando. Quando você chega nesse nível, irmão, você diz como São Paulo, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. A gente vai vivenciar uma dinâmica agora. Mas antes da gente vivenciar, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu expliquei para você o porquê, eu expliquei para você como. Mas se você não decidir, irmão, pode vir ainda outros pregadores, eu tenho certeza que vão vir. Bem melhores, mais santos, mais cheios de dons. Mas, irmão, se você não se decide por Deus, ninguém faz isso por você. Você já sabe em quem você colocou a sua fé? Então vamos cantar mais uma vez. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto. Não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto. Não volto não. Quando vier as lágrimas, estou seguindo a Jesus Cristo. Quero ouvir sua voz. Para trás não volto. Não volto não. Vai, ministério, ajuda. Estou seguindo. Estou seguindo. Quando vier a vontade de largar, de desistir. Quando a sua carne gritar para você voltar para a masturbação, para você voltar ali para a pornografia, pode cantar, ministério. Estou seguindo. Estou seguindo. Quando você quiser se entregar para o seu namorado, tendo que se submeter aos métodos anticoncepcionais, levando uma vida de abortista. Estou seguindo. Quando você for perseguido dentro da sua casa, pelos familiares que você ama, quando seu pai e a sua mãe falaram que você não vale nada, falaram que você está na igreja por balela, falaram que você está na igreja por conta de mulher, falaram que você não vai conseguir perseverar. Quando na sua vida se levantar inveja, perseguição, pessoas tentando puxar o seu tapete, dando facada nas suas costas, intriguinha, mimimi, tititi, sei lá o quê. Canta essa canção e aguenta firme. Quando vier a vontade de você sair para encher a tua cara, para beber um combo de vodka com energético, para beber uma Heineken, sei lá o que você bebe, deixa brotar no teu coração essa canção. Bem forte. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto. Só quem quer ter experiência com Deus canta. Canta com verdade, canta com fé. Renuncia a vida velha. Renuncia às características de um defunto. Você que é um morto-vivo dentro da sua casa, eu te ordeno agora em nome de Jesus. Você que tem encarado a depressão, você que tem tomado remédios para ansiedade, em nome de Jesus eu ordeno, vem para fora. Saia da mornidão, saia da escuridão, saia da condição de morte e venha à vida.
Para trás não volto! Podem tentar te derrubar.